pecado. Carta de ensino número 9, de Dave Robertson, Corpo, Alma e Espírito. Antes de ouvir este extraordinário ensino, eu sei que você ama a Deus e pode nos ajudar a divulgar a sua palavra. Por isso eu peço que pense em algumas pessoas e compartilhe com ela este ensino. Fazendo isso, você será recompensado por fazer parte da comissão de divulgar as boas novas. E pode ser que quem vai receber esteja precisando de uma palavra de esperança. E também, se desejar, clique no botão do joinha e se inscreva no nosso canal. Agora sim, vamos ouvir este maravilhoso ensino. Querido amigo, eu quero compartilhar com você um dos ensinos mais importantes que alguém pode receber, referente à liderança do Espírito Santo. Com o passar dos anos, eu tenho me convencido da importância deste ensino, porque tenho visto muitos cristãos aparentemente sinceros que são continuamente guiados de uma situação sem sucesso para outra. Essas pessoas acabam sendo totalmente confundidas sobre esses resultados sem sucesso e imaginando como Deus pode falar alguma palavra que acabe em um resultado sem sucesso. Se você tem sido uma dessas vítimas com essa liderança, você sabe que não há nada mais confuso do que isso. Você não sabe o que pensar quando crê que tomou uma decisão vinda direta de Deus, mesmo que todas as evidências falem o contrário. Eu tenho visto muitas pessoas tropeçarem e caírem nesta situação, sempre cometendo os mesmos erros. O local em que essas pessoas moram não faz nenhuma diferença, pois tenho visto pessoas de todos os lugares do país cometerem o mesmo erro. Levei muitos anos ensinando, pregando e orando no Espírito Santo para que aparecesse um padrão sobre este problema no corpo de Cristo. Finalmente eu percebi que o diabo usa sempre as mesmas táticas para os infinitos problemas sobre todos os cristãos por toda parte do globo terrestre. O que existe em nosso potencial de sermos guiados pelo Espírito Santo que assusta tanto o diabo? Seja o que for, Satanás usa de todo o seu esforço para nos manter em confusão. Ele quer ter certeza que não somos guiados espiritualmente. Assim ele usa todo o engano com seu arsenal para fazer-nos andar no caminho errado. E como é que o diabo faz isso? Em primeiro lugar, ele não é nada burro quando diz que você não pode ser guiado pelo Espírito. Ele sabe que você sabe que isso é mentira. Por isso, a única chance que o inimigo tem para neutralizar você é fazer-lhe crer no que é errado, colocando programas errados dentro de você, onde as suas emoções ou os sinais das suas circunstâncias se tornam a base da liderança de Deus e a direção da sua vida, em vez do testemunho interior através do Espírito Santo. Com isso, Satanás envia muitos daqueles baixos e secundários diabos para confundir você. Esses demônios param muitos crentes em suas caminhadas. Aqueles que dizem serem guiados pelo Espírito em tudo o que fazem, mesmo sofrendo derrotas uma após a outra. E do mesmo jeito, o diabo tem tido muito sucesso em confundir as pessoas quanto à cura, fazendo-as ouvir sobre todos os crentes que creram em Deus para receberem a cura e não a receberam. Quando ele faz isso, expondo as suas derrotas nas vidas das outras pessoas, o inimigo tenta fazer você crer que não existe a menor chance de sermos guiados pelo Espírito. O fato de que o diabo está tão ávido em se opor à liderança do Espírito Santo em sua vida deve significar alguma coisa. A oposição do inimigo demonstra quão poderosa e perigosa deve ser esta liderança divina. Quando a liderança do Espírito Santo vem, os crentes podem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria inclui aqueles que aprenderam a serem guiados pelo Espírito. Estes crentes vivem suas vidas de um jeito que produzem muitos testemunhos poderosos e são causa da salvação de muitos. A segunda categoria inclui todos os crentes que foram doutrinados de maneira errada pelo diabo para viverem no âmbito das emoções.
Estas pessoas nunca aprendem a operar em seu espírito. Consequentemente, elas não somente experimentam maravilhosas emoções quando as coisas estão indo bem, como também sofrem todas as baixas emocionais, como os tormentos, medos e inseguranças causadas pela pressão desta vida. Esta é a categoria onde muitos dos cristãos caem porque os sentidos querem dizer muito, como a parte vital de uma pessoa. Se você é ou não guiado pelo testemunho interior ou pelos enganos do diabo, depende do quanto você é suscetível às pressões ou às seduções dos desejos carnais. E por que isto? Porque o primeiro método de receber direção se origina no seu espírito, mas o segundo é Satanás tentando guiar você através das suas emoções, fazendo com que você pense ser uma direção de Deus. Mas antes de irmos com esse assunto mais adiante, eu preciso mencionar a terceira categoria, na qual muitos cristãos caem: nenhuma liderança divina. Esses cristãos não acreditam na possibilidade de serem guiados pelo Espírito Santo. Aliás, eles não acreditam que uma pessoa possa ter qualquer intimidade de relacionamento com Deus. Sim, Deus existe e sim, eles vão para o céu. Mas, de acordo com o ponto de vista religioso deles, é como se Deus os tivesse abandonado neste planeta Terra. O caminhar cristão deles consiste em fazer o melhor que podem enquanto estão vivendo aqui na Terra, e então, finalmente, verão Jesus. Mas nós sabemos que não é este o caso, absolutamente. Todo o desejo do nosso Pai Celestial é ter comunhão conosco e nos guiar através do seu Espírito. Isto foi nos demonstrado quando não somente nos salvou, mas nos encheu com o Espírito Santo. Então, vamos ver como o Espírito Santo pode se manifestar para nós. Em nossa caminhada, vamos aprender alguns jeitos de identificar o que é Deus e o que não é nesta área de liderança e direção. Primeiramente, vejamos o que Romanos 8, 14 e 16 tem a dizer sobre esse assunto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitos de nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Afinal, quando somos capazes de receber direção do Espírito Santo, nós temos o conselho e sabedoria de Deus disponíveis a nós para tudo o que vamos fazer. Eu não estou falando em apenas receber sua direção referente ao ministério. Eu estou falando sobre receber a divina liderança e conselho que precisamos para prosperar em nosso trabalho ou negócio, ou como educar e criar os filhos e cuidar da família. Mas a fim de entendermos como funciona o testemunho interior, precisamos primeiro entender o que Deus planejou com o testemunho interior para ser realizado em nossas vidas e como nos entregamos a ele. Vamos começar pela identificação da diferença entre o espírito humano e o âmbito emocional. O que acontece quando o Espírito Santo traz o testemunho para o seu espírito humano? Eu vou lhe dizer isto. É uma experiência totalmente diferente daquelas horas onde as suas emoções guiam você. O âmbito emocional da alma pode variar de um bom ânimo, quando tudo vai bem, para a depressão, quando as coisas vão mal. Por outro lado, o espírito humano manifesta continuamente a certeza absoluta, a firmeza e qualidade estabilizada. Por exemplo, você já tentou em vão desistir de Deus? Alguma coisa bem dentro de você simplesmente não o deixou. Não importa o quanto você tentou ou o quanto as coisas ficaram difíceis. As pressões podem ter sido insustentáveis, mas algo dentro permaneceu clamando: Abba, Pai, ou Deus, meu Pai. Bem,
Eu não quero dizer que as pessoas estão andando por aí ouvindo as palavras Abba, Pai dentro de seus espíritos. Mas alguma coisa dentro simplesmente se recusa a desistir, mesmo quando a carne está gritando e o diabo está tentando dominar suas emoções com pressão em forma de escravidão ou medo. Então, aqui está como fazer a diferença entre as horas em que você está operando pelo seu espírito humano versus as horas quando você opera em suas emoções. A parte em você que se recusa a se render às pressões da vida é o espírito. A parte em você que age negativamente àquelas pressões é a emoção, o âmbito da alma. Veja o que Romanos 8,16 diz. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este versículo confirma exatamente o que eu acabei de dizer. O seu espírito é a parte de você que o Espírito Santo fortalece quando as coisas vão mal. Você se sente como se estivesse desistindo. Quando você sente a força divina, o seu espírito responde, confirmando a salvação. Isto é a que o versículo 15 está se referindo quando diz: nós clamamos, Abba, Pai. A carne, o diabo e o mundo podem jogar uma pilha de condenação contra você, pressionando-o a desistir. Mas o Espírito Santo irá combater esta pressão, dando testemunho no seu interior, dentro do seu espírito, de que você é um filho de Deus. Ele não somente virá testemunhar no nosso interior a respeito da salvação, mas também testemunhará se estamos pensando certo ou errado, tomando decisões certas ou erradas, ou crendo em doutrinas certas ou erradas. Por isso, quanto mais rápido você conseguir diferenciar as emoções no âmbito da alma e estabilizar a qualidade do seu espírito humano, mais rápido você será capaz de ser guiado pelo testemunho interior, através do Espírito Santo. Provérbios 20:27 lhe ajudará a tomar esta distinção. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Deus compara o espírito do homem com uma lâmpada, porque o seu espírito é a parte em você que ele ilumina. Ou é onde ele guia você ou se comunica com você. E a força presente mais dominante dentro do seu espírito, que opera esta divina liderança, é o testemunho interior. Ainda que o Espírito Santo ilumine o espírito de cada filho de Deus, muitos cristãos continuam caindo nas armadilhas do diabo com seus enganos, sendo guiados pelas emoções. E por confundir emoções com a liderança do Espírito Santo, eles acreditam que Deus está guiando-os de um lado para o outro ou de uma situação para outra. É por isso que o Espírito Santo quer levar você além da experiência do novo nascimento. Ele quer desenvolver o seu caráter em tamanha extensão que mesmo a mais silenciosa voz dentro do seu íntimo será maior que o barulho das pressões e mais forte do que as tentações do pecado. Então, deixe-me dizer que uma pessoa que não se convenceu ainda da significância da oração em línguas está diante de uma grande desvantagem quando se fala a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo. Veja, é naquele lugar quieto de onde as línguas vêm que o Espírito Santo mora. É lá onde ele silenciosamente espera que você feche ou abra a porta para a mais incrível força de mudança de vida que você pode imaginar. Neste lugar quieto, o Espírito Santo cria aquela língua sobrenatural que vem para a sua boca, para firmar um forte fundamento no seu caráter. Seu objetivo é construir este fundamento muito profundamente para que as pressões a que você tem sido submetido não tenham mais importância. Apesar da oposição, Deus irá guiar você da terrível dificuldade para a vitória e liberdade. Por quê? Porque orar em línguas fortalece aquela parte em você que origina a força para resistir o pecado. E também forma o seu discernimento para diferenciar entre emoções e a operação pacífica do testemunho interior. Pense então em algo como procurar por um único indivíduo perdido no mar.
As chances de achar aquela pessoa antes que ela se afogue são mínimas. Mas quando a busca é bem-sucedida, o helicóptero vem do horizonte e vê um minúsculo pontinho no meio daquele vasto oceano e joga para a pessoa um salva-vidas. Às vezes você se sente como se você estivesse sendo afogado com os cuidados desta vida. Estes são os momentos de começar a orar em línguas, pois este é um jeito importante pelo qual o Espírito Santo joga para você um salva-vidas. Quando eu nasci de novo, fiquei entusiasmado quanto a ser guiado pelo Espírito Santo. Como muitos, o meu conceito de liderança do Espírito era aquele que ele me guiaria de um lugar para outro e mesmo da pobreza para a riqueza. Mas mais tarde eu descobri, como muitos já tinham descoberto antes de mim, que é quase impossível ao Espírito Santo guiar um crente desta maneira, se o diabo ainda acha acesso nas emoções que podem abafar a voz do testemunho interior. Assim, milhares de cristãos vivem suas vidas oscilando em suas emoções durante todo o tempo. Eles correm de um lugar para outro, afirmando que Deus os enviou. Mas tudo o que fazem é causar confusão, porque eles mesmos já são confusos. Eles profetizam dando direção às vidas dos outros, mesmo que as suas vidas estejam em bagunça. Estes cristãos não entendem que não tem proveito para Deus enviá-los a lugar algum se o diabo pode sufocar o testemunho interior quando eles estiverem lá. Por que haveria Deus de enviar uma pessoa a um lugar onde ela viria a falhar inevitavelmente? Porque não está pronta para enfrentar a pressão das tentações que terá que lidar? Ou porque Deus enviaria uma pessoa sabendo que os seus medos e incertezas irão criar a mesma situação sempre? É por isso que a principal preocupação de Deus é nos guiar em uma caminhada desde o nascimento novo a um lugar de desenvolvimento de caráter, onde nossas decisões, direção e ponto de vista em todas as situações sejam afetados apenas pela palavra de Deus. Mas nós nunca vamos achar uma passagem neste caminho para a vitória que não nos leve através de algo mais poderoso do que nossas emoções, isto é, a operação da paz do nosso íntimo. Isto nos traz a operação do espírito humano, da alma e do corpo, e um estudo de onde vem a emoção. Vamos começar pela criação do primeiro homem, Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Quando Deus criou Adão, ele elaborou o corpo de Adão de acordo com algo que já existia, o pó da terra. Mas quando veio o tempo da criação do espírito humano de Adão, Deus foi para dentro dele mesmo e literalmente trouxe o espírito do homem à existência. Quando Deus pôs o espírito de Adão dentro de seu corpo, o espírito ativou os sinais vitais e o homem se tornou uma alma vivente. A criação de Deus do corpo humano foi um dos seus mais incríveis feitos. O corpo do homem foi como se fosse um casaco que vestiu bem com absoluta harmonia com as leis que governam o que é natural e físico em todo o universo. Este corpo físico deu a Adão uma existência espiritual, a habilidade de coexistir em dois níveis de criação. O reino de Deus, natural e espiritual, bem como uma roupa de astronauta, permite a uma pessoa operar tanto no espaço como na terra. Não houve nada maior criado por Deus como o corpo humano, designado para ser a casa espiritual de Adão em todo aspecto. A mão espiritual dele se encaixou com cada dedo, dedo com dedo. Os olhos espirituais se encaixaram com os olhos naturais. E os ouvidos espirituais se encaixaram com os ouvidos naturais. De fato, Deus fez o corpo humano para armazenar a operação do homem interior tão perfeitamente que se você pusesse um diante do outro, eles se mostrariam quase idênticos. Bem,
Muitos de nós não temos nenhum problema em entender o fato de que Deus criou o corpo natural do homem para habitar ali o corpo espiritual. Mas nós sempre falhamos em entender uma verdade similar a respeito da alma humana. Veja, quando Deus criou o espírito do homem, Ele colocou dentro dele certas forças espirituais, tais como amor, paz e alegria. Estas forças fazem a natureza do homem interior. Então, do mesmo jeito que Deus criou as mãos e os pés físicos do homem para serem receptáculos de suas mãos e pés espirituais, Ele criou uma alma física para agir como um receptáculo para as forças espirituais, como o amor, a alegria e a paz. Assim, quando Deus colocou o espírito dentro do corpo físico de Adão, a mão espiritual se encaixou como uma luva dentro dele com a mão física, o pé espiritual com o pé físico, e a alma espiritual se encaixou com a sua alma física. Qual é a diferença entre a alma espiritual e a alma física? É simplesmente isto. A alma espiritual tem a força do amor. A alma física tem o amor na emoção. Assim como a sua mão física está designada a servir como receptáculo para a sua mão espiritual, as emoções físicas da alma são designadas para servirem como receptáculo para as forças espirituais do homem interior. Quando um animalzinho de uma família, como um gato ou um cachorro, morre, é certo que os seus donos sentirão sua falta. Um animal domesticado pode ser tão amigo que as emoções da sua alma física podem quase estar paralelas à operação da alma espiritual. Mesmo quando um animal morre, a alma física permanece nele. Contudo, quando uma pessoa morre, o seu interior é desconectado do seu homem exterior e simplesmente sai do seu corpo. Do mesmo jeito, a alma espiritual, a qual consiste das forças espirituais do amor, alegria e paz, também se desconectam da alma física, a qual consiste das emoções do amor, alegria e paz. É claro que Deus originalmente não designou isto assim. A morte física nem mesmo existia no Éden. Através de uma única operação do espírito, alma e corpo, as forças espirituais do amor, alegria e paz foram divinamente designadas para afetar o ser total de Adão, inclusive seu corpo físico, através do âmbito emocional da alma. Contudo, quando Adão caiu da graça de Deus e morreu espiritualmente, ele recebeu a natureza do pecado dentro do seu espírito. Daquele momento em diante, o espírito do homem não só era capaz dos atos do pecado, como odiar, matar e mentir, mas a sua natureza pecadora também entrou nos seus cromossomos físicos. Isto quebrou o ciclo de autorrenovação perpétua do corpo físico de Adão, causando-lhe a queda e a morte cerca de 930 anos mais tarde. Então, Jesus veio para redimir a humanidade. Através do novo nascimento, a natureza de Deus se fez disponível a nós, recebida dentro do nosso espírito quando nascemos de novo. Por causa desta nova natureza, nosso homem interior não tem mais a capacidade de se dividir em amor e ódio, verdade e mentira, paz e desejo de matar. Mais uma vez, o homem espiritual permanece constantemente nas forças espirituais do amor, paz e alegria. Contudo, há apenas um problema. A alma espiritual, com as suas forças de amor, paz e alegria, deve operar com a alma física. E continuará tendo essa capacidade até o dia da sua glorificação. É dentro do âmbito emocional da alma que o diabo constrói as fortalezas. É por isso que as suas emoções flutuam para frente e para trás quando os cuidados desta vida vêm e os tormentos do medo tentam prender e controlar você no âmbito da alma. Mas não importa o que seja, o espírito do homem permanecerá constante, como que dizendo: você pode vacilar para frente e para trás entre ódio e amor se você quiser, mas eu não vou te seguir mesmo.
Eu lhe digo, quando você entrar num lugar em sua caminhada espiritual, onde suas ações não são controladas pelos altos e baixos emocionais da alma, mas pelo que é estável, estabilizado nas forças do seu espírito, você começará a experimentar uma vida completamente diferente. Então aqui está a chave. Você precisa aprender a ultrapassar a alma e abrir um canal direto para o homem espiritual. 1 Coríntios 14:14 diz: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Embora aquele que cria as línguas seja o Espírito Santo, o seu espírito humano está fazendo a oração. O Espírito Santo está verdadeiramente criando a linguagem sobrenatural das línguas dentro do seu espírito humano, conforme você vai orando. Por isso, a sua oração não é influenciada pelos altos e baixos da alma que você está vivendo. Quando uma pessoa começa o processo de mudança dos seus fundamentos, saindo do âmbito emocional para o espiritual, suas emoções vão gritar tão alto que vão sufocar o quieto lugar onde o espírito opera. De fato, a operação do homem interior pode parecer fraca em comparação à da alma. Mas quando um homem joga um salva-vidas para o seu homem interior ao orar em línguas, ele se edifica por estar permitindo ao Espírito Santo cultivar as forças espirituais residentes em sua nova natureza. Estas forças de amor, paz e alegria vão crescer e se desenvolver até que seja fácil para ele notar a diferença entre a força do amor e a emoção do amor, a força da paz e a emoção circunstancial de bem-estar, ou a força da alegria e a emoção circunstancial da felicidade. Você pode jogar esse salva-vidas para o seu homem interior. Você pode aprender a ser guiado pelo Espírito Santo e operar em seu espírito todos os dias de sua vida. Você pode chegar a um lugar em sua caminhada espiritual onde as suas emoções lhe servirão, ao invés de você servi-las. É aí, então, a sua vida vai começar a ser rica e plena. Será quando os gigantes de Canaã não o controlarão através do medo, e Deus terá condição de lhe liderar para a vitória. Então, saia do âmbito emocional e se entregue ao testemunho interior daquele quieto lugar do seu espírito, e assim esteja preparado para possuir a sua terra. Seu colaborador, Dave Robertson.